Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, nós vamos hoje avançar em nosso estudo no catecismo, numa pregação catequética no dia do Senhor 24. Antes, vamos refletir em algumas perguntas para que possamos compreender bem o tema e o objetivo da pregação. E a pergunta que eu faço, irmãos, é justamente essa: o que você entende sobre a sua necessidade de Jesus Cristo? Qual é a sua real necessidade do Senhor Jesus? Será que você realmente precisa dele? Será que você não olha para Jesus Cristo e apenas busca nele um alívio emocional? Um alívio, quem sabe, moral? Será que, ao olhar para Jesus Cristo, muitos de nós não apenas querem se sentir participantes de algo maior, apenas porque gostam de estar em uma comunidade, se sentir querido entre os irmãos? Todas as razões que eu estou perguntando aqui, elas não são razões ruins. Na verdade, nós encontramos tudo isso em Jesus Cristo. Sim, alívio emocional, porque nele temos esperança. Temos palavras de amor para nós como filhos de Deus. Em Cristo também nós encontramos, irmãos, sim, um alívio moral. Não porque nós, ao olharmos para Cristo e a confessarmos o seu nome, podemos reconhecer que nós somos bons o suficiente. Não, mas porque, como aprendemos pela própria lei, nós somos conduzidos a olhar para Cristo como aquele que cumpriu a lei e então me dá paz com Deus. Tudo isso nós encontramos em Jesus Cristo. Mas é necessário nós olharmos para Jesus Cristo com um olhar muito mais focado, não é? Um olhar direto para quem Ele é e a sua obra por nós. E talvez seja nisso que muitas pessoas têm falhado. E alguns acabam tratando a vida cristã ou fazer parte de uma igreja como apenas algo que nos dá um alívio psicológico, por exemplo. Tudo isso realmente acontece porque é muito bom e é necessário, não é, estarmos juntos, mas a comunhão que nós desfrutamos na igreja é muito maior do que simplesmente um ajuntamento social, do que termos amizade, do que nos sentimos em família. É muito mais do que isso. Então o que devemos buscar em Cristo é algo muito além, não é? Muito além do que as boas sensações de nosso coração, do que todo o alívio emocional e moral que nós podemos sentir nele. É notório, irmãos, que o mundo não vê Jesus Cristo assim, que o mundo não consegue reconhecer a necessidade real de Jesus Cristo. A maneira como muitos falam sobre ele não honra quem ele é, não honra a sua missão, não é? Não honra. Nesta manhã nós vamos refletir justamente sobre isso. E eu vos proclamo o Santo Evangelho sobre o seguinte tema: a nossa real necessidade de Jesus Cristo. Nós iremos refletir justamente sobre isso. O texto é o texto de Atos, capítulo 4, apenas um versículo bem conhecido dos irmãos, mas suficiente para compreendermos essa necessidade tão real de Jesus Cristo. Atos, capítulo 4 e o versículo 12. O contexto aqui é justamente o contexto onde os apóstolos estão pregando o evangelho e sendo censurados pelos líderes em Israel, pelos guardas do templo, não é? Sendo inquiridos. E eles tentavam censurá-los, tentando fazê-los calar. E aqui eles respondem com fé e anunciam a verdade sobre Jesus Cristo. E no verso 12 nós lemos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é o texto da nossa reflexão desta manhã. Eu quero ler também a pergunta 62 do dia do Senhor 24. Pergunta 62, que diz bem assim: mas por que as boas obras, as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? A resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei, enquanto até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Contaminadas com o pecado. Iniciando então com essas perguntas: por que precisamos então tanto assim de Jesus Cristo?
porque não conseguimos, por natureza, resolver este problema. Nós temos vários problemas na humanidade, não é? Nós sabemos muito bem o que é desfrutar de problemas. Se nós formos procurar problemas, vamos achar problemas em todo canto. Mesmo na comunidade cristã, onde nós aprendemos a boa palavra do Evangelho e onde o Espírito Santo opera, habita em todos aqueles que Ele regenerou, os eleitos de Deus, ainda assim nós temos problemas, dificuldades, porque somos imperfeitos. Mas ao olhar para o mundo, nós vemos que o mundo tem problemas diversos, problemas de clima bélico, de guerras, de ataques, não é? As pessoas não se respeitam mais, as pessoas não valorizam a vida, a injustiça parece que prevalece no mundo. São vários problemas, não é? Problemas de ordem moral, de ordem religiosa, são diversos problemas. Porém, o grande problema, não é? O problema maior é aquele que as pessoas menos se focam, menos valorizam e até riem. Qualquer um de nós, não é, que tentemos falar sobre o pecado para as pessoas hoje que não pertencem à igreja, que não estão na igreja, tais pessoas vão entender isso como uma brincadeira, como uma piada, e não vão entender o pecado como uma coisa séria. Parece que pecado, a palavra pecado, é algo para crianças. É um termo bem retrógrado, atrasado, antigo, antiquado. Não dá para poder usar um termo como esse hoje, não é? Eu conheço até pessoas que acabam dizendo: nós já vencemos isso, nós não precisamos mais de igreja, de cristianismo, de Bíblia, isso aqui é uma prisão, não precisamos mais disso. E tudo isso mostra, irmãos, que as pessoas estão focadas nos problemas financeiros do mundo. Nós temos um problema com relação à saúde, um problema sanitário, não é? E temos que vigiar com relação a isso, mas as pessoas entendem que isso aqui é o pior problema. O mundo está muito mais preocupado, não é, com aquilo que pode matar o corpo, muito mais preocupado com as doenças, não é, com as guerras, com tudo aquilo que pode dar cabo à vida do ser humano, à vida física do ser humano. E entendem isso como sendo a pior coisa do mundo. Não é. O nosso pior problema não é nada que socialmente possamos enxergar. Absolutamente nada. Esse problema é tão profundo e tão sutil, mas se manifesta de maneira tão radical, que é justamente por esse problema de ordem natural, não é? Porque a nossa natureza agora é assim, caída, corrupta. Esse problema se manifesta então, não é? Causando todos os demais problemas. Todo o mal que nós vemos manifesto no mundo é consequência do pecado. E as pessoas não enxergam isso, mas a grande realidade é que esse problema é tão profundo que mesmo as pessoas mais religiosas estão completamente infectadas com tal problema, com essa doença terrível que é o pecado. Mesmo nós aqui, irmãos, que confessamos o bom nome de Cristo, não podemos nos olhar diante do espelho e dizer bem assim: eu sou puro, eu sou santo, eu venci o pecado. Não, isso é impossível. Nós continuamos provando todos os dias, não é, da miséria que é a natureza caída, a natureza corrupta. Nós vemos isso em nossos filhos, nós vemos isso em nossa própria vida, em atitude que nós tomamos às vezes, que não tem sentido, motivações erradas do coração. O mal ainda prevalece em nós, permanece em nós, na verdade, e ficaremos assim nessa luta, e graças a Deus por isso, porque há uma luta, porque sem a obra do Espírito Santo não haveria luta, mas nos entregaríamos de uma vez por todas ao pecado. Se há resistência em nosso coração, se há constrangimento pelo amor de Cristo, é porque Ele está operando em nós, para enxergarmos o pecado como ele é, pecado, desobediência à lei de Deus, e então batalharmos contra o pecado pela fé. A questão todinha então, que nos mostra o porquê que nós precisamos tanto do Senhor Jesus Cristo, é porque esse probleminha aqui, ninguém neste mundo é capaz de resolver. Ninguém. Uma hora eu conversei com alguém que, quando falávamos sobre política, disse uma coisa que me levou a refletir. A pessoa citou, por exemplo, o nome do Papa, não é? E disse: ele é a pessoa mais importante do mundo hoje. Né? E se de repente ele fosse presidente, tudo seria resolvido. Eu tenho que dizer: Papa, padres, pastores, líderes religiosos ou não religiosos, se é que isso é possível,
que tudo tem a ver com religião neste mundo. Nenhuma liderança que nós consideremos como sendo piedosas ou isentas podem resolver esse problema, porque estão todos infectados. A pessoa que o mundo possa julgar mais santa neste próprio mundo, a pessoa que o mundo possa dizer bem assim, essa pessoa realmente é uma pessoa santa, isenta, um julgamento errado, é claro, mas essa pessoa está podre com o pecado, completamente contaminada, afundada no pecado. Essa é a realidade, e ninguém consegue sair disso. E é justamente esse problema real, não é? Que é justamente a realidade do nosso pecado, em que nós somos injustos diante de um Deus que é perfeitamente justo e que em sua justiça exige que o pecado seja punido para sempre. Nós não conseguimos então sair disso. Gálatas capítulo 3, verso 10, nós sabemos muito bem o que diz: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Todos nós estamos assim, não é? Salomão, em Eclesiastes 12, ele conclui o seu pequeno livro de reflexões falando que esse é o fim de todo homem, não é? Temer a Deus e guardar os mandamentos. Esse é o propósito para todo ser humano neste mundo. A lei de Deus, ela não é especificamente para nós cristãos, não é? O Senhor nos deu essa lei para nos conduzir como seu povo, mas essa lei, ela não é somente local, apenas pactual. É a lei que é aplicada a todo mundo. Todos serão julgados pela mesma lei que nós temos como palavra de Deus. E a justiça consiste em cumprir tais mandamentos de maneira perfeita, de maneira absoluta. E aí o nosso problema: ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue resolver esse problema. A verdade é que no mundo não há paz. E o que nós vemos, não é? As explosões de guerras e o ódio no mundo, isso não é nada. O maior clima bélico que existe não é entre uma nação e outra. Não é isso que deveria dar medo às pessoas. O maior clima bélico que existe é entre Deus e o homem. É entre o Deus que é santo e justo, que olha para o homem pecador, ímpio, rebelde, e promete que tais homens serão condenados, receberão sua justiça, e ninguém consegue escapar disso. Essa é a grande razão, irmãos, do porquê nós precisamos de Cristo. Isso mostra para nós a grande necessidade do Senhor Jesus Cristo, porque não há outro como Ele. Não há ninguém que possa se apresentar como justo diante de Deus. Ninguém pode se apresentar como aquele que pode, por sua própria justiça, subir até o monte do Senhor. Ninguém pode romper as barreiras do tempo, do céu, dessa dimensão e chegar até o trono de Deus. Só Ele fez isso. Só Ele ascendeu à vista dos apóstolos e se assentou à destra da majestade nas alturas. Só Ele fez isso. Só Ele agradou ao Pai em tudo que Ele fez. Mas ninguém pode ser olhado como justo diante do Senhor, senão por meio de Cristo. Essa é a nossa necessidade dele. A segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, agora com outra pergunta, não é mais uma vez: por que precisamos tanto de Cristo? Porque somente Ele. Veja, nós necessitamos de justiça. Essa justiça que vem por meio do Evangelho, revelado no Evangelho, para vivermos pela fé em Jesus Cristo, o justo. Mas nós precisamos não somente de justiça, não é? Nós precisamos também de alimento, de algo que nos dê motivação real, esperança para o futuro, esperança eterna. Precisamos de alimento verdadeiro para a nossa própria vida. Tudo isso está completamente ligado, não é? Nossa necessidade real de Cristo, porque só Ele e somente Ele venceu o que nós não podemos vencer. E o fato de que nós não podemos encontrar neste mundo alimento que nos sacie para a vida eterna. Não tem. Nada que nós construirmos aqui nos saciará. Absolutamente nada. O nosso coração, não é, firmado neste mundo, nunca estará satisfeito. Nunca. Nem toda a riqueza, nem tudo que nós podemos comprar, conquistando, poder aquisitivo, nada pode nos trazer paz verdadeira.
Se dinheiro, se riqueza, se status trouxesse paz, pessoas ricas não se matavam, não ficavam com depressão, não viviam ansiosas. Isso é um mal que atinge todo mundo, indiscriminadamente. Porque o ser humano não consegue encontrar paz, não consegue encontrar significado, não consegue encontrar alimento verdadeiro, não consegue saciar a sua alma em nada neste mundo. Isso mostra porque nós precisamos de Cristo. Porque em nenhum outro nós podemos encontrar alimento. Eu quero ler o texto de João, capítulo 6, versos 26 a 35, quando Cristo se apresenta como sendo o pão vivo, o alimento verdadeiro. João, capítulo 6, do versículo 26 ao 35, diz bem assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Então Jesus Cristo vai mostrar o sinal agora. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Cristo responde: pois eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Esta é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é justamente essa. Veja, um exemplo realmente maravilhoso que Cristo usa aqui é o exemplo do povo no deserto. O povo que dependeu de Deus em tudo para ser alimentado, não é? Como é que o povo iria chegar? Por exemplo, vocês agora são meu povo, vocês vão chegar à terra prometida. Como é que o povo ia chegar, não é? Deus, ele opera de maneira milagrosa, mas também a maior parte da sua ação é natural, é ordinária. Então Deus providencia o pão, o alimento, e o povo tem que comer este pão. E então serem alimentados, saciados, até chegarem à terra prometida. Cristo aqui, ele nos ensina de maneira bastante clara que o verdadeiro alimento não foram os israelitas que receberam no deserto. Aquilo era um tipo, era um sinal que apontava para Cristo. E ele chega a dizer isso: veja, Moisés não deu a vocês o pão que desceu do céu. O pão que desce do céu é meu Pai que vos dá. E ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo: eu sou o alimento para a vida eterna. Em ninguém neste mundo nós podemos encontrar esse alimento. A ideia de ser alimentado aqui, irmãos, é justamente essa. Quando nós estamos com muita fome, não é? Como nós poderíamos dizer aqui em nossa cultura, varados de fome. Estamos com muita fome mesmo. Com tanta fome que qualquer comida para nós é super temperada, é uma delícia. Não é? A fome é o melhor tempero, né? Então estamos com muita fome mesmo, e de repente chegamos em casa, tem ali uma bela refeição, cheirosa, bem preparada com amor, nós comemos, e toda aquela sensação ruim da fome, a dor no estômago, né? Talvez um pouco de fraqueza, um pouco de tontura, o mal-estar que vem por causa da fome é vencido ali. Nos sentimos satisfeitos. E nós, nordestinos, até dá um soninho, né? Nessa hora. Queremos tirar um bom cochilo depois do almoço, porque realmente nos relaxa poder comer, nos sentir saciados. Não é? Essa sensação, ela é limitada. Nós sempre precisamos comer. Sempre. Comemos hoje e daqui a 3 horas, 4 horas estaremos com fome de novo. É assim que funciona.
Isso realmente nos ensina que o alimento que nós temos aqui, ele não é suficiente. O que Cristo promete para nós e o que nos mostra que Ele realmente é a nossa grande necessidade é que o alimento que Ele é nos sacia de maneira perfeita e completa. Ele está prometendo que aqueles que creem nele, que comem desse alimento que Ele é, jamais terão fome. Jamais. E quem crê nele jamais terá sede. Isso nos mostra, irmãos, que Cristo é o alimento perfeito, que Cristo é uma fonte inesgotável, que tudo aquilo que nós precisamos para viver, ou seja, o pão, a comida sólida, bem como também a água para o nosso corpo se manter, não é? O que nós precisamos para nos manter vivos de verdade é de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. Nem os maiores restaurantes desse mundo, os mais famosos, nem, não é, os restaurantes, os melhores cozinheiros, os mestre cucas deste mundo que cozinham tão bem, que fazem alimentos gostosos, e graças a Deus por isso, nenhum deles, nenhuma providência do governo, nada que nós venhamos fazer, nada consegue nos dar essa segurança de alimento seguro, de alimento bom, de alimento que não tem fim. Nós que vivemos na sociedade, estamos sujeitos a crises econômicas. Estamos passando por isso agora. Muitas famílias perderam seus empregos, não é? Muitos pais de famílias, muitas mulheres perderam seus empregos e já estão sofrendo por causa disso. Muitos donos de pequenas empresas fecharam, faliram por conta da crise. Esse tipo de coisa acontece vez após outra. É até ilusão, não é? É ilusório quando as pessoas acreditam realmente que porque votou no candidato X, o mundo vai ficar melhor. Não vai ficar melhor. É impossível isso. É uma ilusão terrível e idólatra quando alguém diz bem assim, olha, eu vou votar em fulano, por quê? Porque fulano vai resolver o problema do Brasil. Não, não vai. De forma nenhuma vai. Eu não vou nem tocar no assunto do pecado, que eles não podem resolver. Eu estou dizendo, eles não podem resolver os problemas mínimos da sociedade. O melhor presidente, o melhor governo, a melhor equipe de ministros não pode transformar o Brasil. Isso é conversa fiada, mentira, enganação para o povo. Enganação. Nós conseguimos dar até alguns passos, e isso já é muito bom comparado à nossa fraqueza, porque nós somos ruins mesmo. Isso já é alguma coisa. Mas resolver, jamais. Podemos ter um governo de direita, não é? Não é a nossa preferência como cristãos. Podemos ter um governo assim que queira a liberdade do povo, que queira investir na economia, porém sempre haverá pessoas com fome, sempre haverá injustiça neste mundo. Nada que possamos fazer resolve os nossos problemas. Eu sei que alguns políticos se postam como sendo esses que vão matar a sede do povo nordestino. Não é? Não é assim que eles se vendem? Como outros que no passado que se venderam, não é? Que mentiram para o mundo dizendo, nós acabamos com a fome do país. Mentira, isso nunca vai acabar. Aqui neste mundo, perverso, nunca vai acabar. Nenhum tipo de governo, nenhum modelo, não é, ideológico de governo, nada que nós fazemos neste mundo pode resolver o nosso problema, somente Cristo. Por isso a fonte inesgotável é Ele. É assim que Ele se apresenta, e isso nos mostra que nós temos necessidade de Cristo. Que todas as promessas que o homem dá, que o homem faz, não dão esperança verdadeira, é tudo enganação, é tudo mentira, eles são limitados. É como nós aprendemos no Salmo 146 e até cantamos, não confieis em governantes, nem nos homens para salvar, pois os seus projetos duram pouco, eles cessam todos, quando eles morrem. Só quem pode dizer essas palavras e falar, eu sou o alimento verdadeiro. Quem se alimentar de mim jamais terá fome. Quem beber da fonte dessa água que sou eu jamais terá sede. É isso que a nossa alma deseja. Deus gravou em nossos olhos a eternidade, em nosso coração a eternidade. É isso que a nossa alma deseja. Alimento que não se acabe, água para sempre, refresco para a nossa vida. Refrigério. E só Cristo tem isso. E nos mostra então a nossa grande necessidade dele. Temos então que crer que Cristo, irmãos,
Cristo é uma questão de urgência para a nossa vida. Não é uma vaidade religiosa. É uma questão de sobrevivência, de constância, de continuidade. Sem Cristo só podemos ver nossa vida, é o máximo que nós chegamos, não é? É nos esforçar por nossa vida, mas em um dia vamos ver ela escapar por nossos dedos, não vamos poder segurá-la. Só Cristo tem aquilo que nós realmente precisamos. Mais uma vez eu pergunto, por que precisamos tanto do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Porque Ele é o único que pode nos salvar de nossos pecados e miséria. Tudo o que é de ruim que nós vemos neste mundo, que nós passamos em nossa vida particular, sim, são manifestações do mal que há em nós, do pecado que iniciou. O pecado do qual nós nascemos. Tudo que nós provamos neste mundo tem a ver com, está ligado a isso. Não é que Deus esteja punindo as pessoas de maneira pessoal. Olha, eu vou perseguir alguém em particular. Não é isso que acontece. Quando nós pensamos em que Deus opera a sua justiça no mundo, é que o Senhor, sim, opera a sua justiça, Ele continua agindo, punindo os maus, fazendo aquilo que o Estado muitas vezes não faz, não é? A sua maneira providenciando para que isso aconteça de maneira geral, sem perseguir alguém em particular. Porque todos pecaram. Não tem um pecador pior do que o outro. No sentido, olhando para Deus, eu digo, né? Quando a gente olha para a sociedade, sim, nós podemos perceber pessoas que estão fazendo muita maldade. Mas diante do Senhor, diante de sua lei, todos são pecadores. Todos são pecadores. E o ponto é, ninguém neste mundo pode nos salvar de nossos pecados e miséria. Ninguém. Ninguém. Eu já ouvi algumas coisas sobre, por exemplo, hipnose, que eu achei interessante. A hipnose é uma técnica bem interessante, bem peculiar. Eu já vi algumas coisas, já assisti algumas coisas interessantes mesmo. Você fica assim, às vezes até espantado. Nossa, isso realmente é possível? Você fazer tantas sugestões e você guiar a mente das pessoas? É possível, a religião está aí para provar isso, né? É só observar as comunidades evangélicas modernas e perceber que o que ali tem é hipnose pura, né? De cara lavada. É só você não entender nem um pouquinho de técnica de hipnose que você acha que aquilo ali é uma coisa espiritual. Se você entender um pouquinho, você vai perceber, não é, que aquelas pessoas estão sendo enganadas, não é? Elas estão sendo enganadas e elas querem ser enganadas. Essa é a realidade. Elas aceitam as sugestões da mentira que aqueles falsos profetas falam. Mas, ainda assim, eu pude ouvir alguma coisa sobre hipnose, onde há clínicas de hipnose, onde algumas pessoas podem, de repente, buscar essas clínicas para vencer aquilo que é pecado, não é? Por exemplo, tratar vícios e coisas nesse sentido, para que as pessoas vivam melhor. Eu até entendo uma aplicação social para isso, não é? Eu realmente acredito que se pessoas desenvolveram dons ou capacidades, ciências que beneficiam o ser humano, tranquilo. Mas é ilusão imaginar que alguém possa fazer qualquer tipo de tratamento na psique, não é, e conseguir resolver esse problema do pecado. Não tem como. Não tem como. Ah, porque eu tive um trauma no passado, porque eu cometi isso, eu quero aliviar a minha mente desse peso moral. Eu sinto muito. O máximo que uma pessoa consegue fazer é se iludir, é se enganar, né? É mascarar a sua mente, porque a verdade é, a pessoa continua pecadora, ela sabe que é má, ela sente isso no seu próprio coração, porque a hipnose, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, nada consegue abafar a lei de Deus que grita na alma humana. Como Paulo fala em Romanos 2, o homem sabe muito bem que ele comete o mal. A lei do Senhor foi gravada em seu coração. E as pessoas sabem disso. Elas tentam resolver isso de várias formas. Por meio desses sistemas de psicologia, vamos dizer assim, não é? Por meio de religiões, da prática religiosa em si. Mas a verdade é que não há outro. O que Pedro e os demais apóstolos afirmam para aqueles que tentaram censurá-los é: olha, vocês rejeitaram a pedra de esquina. Vocês, os construtores, rejeitaram a ele. E a verdade é que em nenhum outro há salvação. Não existe outro nome. Vocês podem querer se apegar a Moisés, vocês vão quebrar a cara. Não existe outro nome. Moisés apontou para Cristo. Moisés apontou para um profeta maior do que ele. Se vocês olharem para Moisés, se vocês olharem para Abraão, vocês estarão perdidos. Se vocês se apegarem ao sistema religioso de vocês, vocês estarão perdidos.
Porque não há outro, só há um, que é Jesus Cristo. Ele é o único, não é? É o único. Como ele fala, um nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro. Por isso, irmãos, temos que olhar para Jesus Cristo não como se ele fosse um benfeitor da humanidade, um grande profeta, como muitos realmente querem entendê-lo, um símbolo religioso que deve ser amado, devemos fazer imagens dele, erguer monumentos. Não, já estamos quebrando o segundo mandamento com isso e ofendendo a ele, se fizermos isso, como muitos fazem. Ele não é um símbolo religioso. Ele não é um símbolo religioso. Ele é Deus. Não é? É Deus e o único Salvador da humanidade. É justamente por isso, irmãos, que todos nós cristãos, que aprendemos essa verdade, aprendemos vez após vez, pela graça do Senhor, a olhar para Jesus Cristo e somente para Ele, temos que falar isso para o mundo. E temos que falar isso com um senso de urgência muito aguçado. Porque, veja, nós muitas vezes somos tímidos para pregar o Evangelho para as pessoas. Não, é até relativamente fácil me ouvir pregar aqui. Mas nós temos um dever pessoal que é, sabe, em nossa vida particular, nas oportunidades que nos forem dadas, falarmos de Jesus Cristo. Mas nós não podemos apresentar Cristo para o mundo, para os nossos familiares, para os nossos amigos conhecidos lá fora, de uma maneira, sabe, que diminui quem Ele é. Que é tão disfarçada, tão cheia de máscara, que nós ocultamos a glória do Senhor Jesus Cristo. Temos que falar dele com um senso de urgência. Não podemos cometer o erro, não é, de apresentar Cristo de forma que as pessoas não vejam como o único Salvador. Muitas vezes os cristãos nós acabamos apresentando Jesus Cristo de uma maneira que não parece que ele é melhor do que os demais deuses antigos e modernos que o mundo apresenta. Parece que ele é só mais um. É até assim que funciona, não é? Nesse ecumenismo maluco que nós vivemos, onde as pessoas, não, com certeza, né? Eu respeito a religião de vocês, eu tenho a minha própria religião, não é? Eu não preciso disso, mas eu tenho a minha maneira de me apresentar diante de Deus, me sentir bem diante do Senhor. Porque nós falamos muitas vezes de Jesus Cristo, não com esse senso de urgência, não como se ele fosse de fato a única porta, o único caminho, mas como se ele fosse algo a mais, não é? Não como se ele fosse algo raro, incomparável. Em muitos púlpitos cristãos, não é? O Senhor Jesus está sendo pregado como se ele não fosse tão urgente assim. Ele está sendo pregado por muitos como uma proposta de melhora de vida. É assim que está sendo apresentado em boa parte do cristianismo. Eu posso dizer, sem ter medo de errar e pensar que eu estou pensando errado e julgando errado. Não. A maior parte da cristandade desonra o nome do Senhor Jesus, porque não o apresenta como Ele é. Estão vendendo Cristo, não é? E parcelando no cartão, como uma TV. A necessidade que muitas vezes se prega sobre Jesus Cristo é que Ele é tão importante quanto ter uma TV nova, quanto ter uma TV. Eu pergunto aos irmãos, quem é que precisa de uma televisão? Não, vamos entender isso, não é? Vamos entender isso aqui, para percebermos como muitas vezes nós anunciamos ou testemunhamos Jesus Cristo. Quem é que precisa de uma TV nova? Alguém aqui ouviu o caso de alguém que morreu por falta de TV? Uma televisão, irmãos, não é necessidade. Eu não comprei uma televisão para minha casa porque eu preciso de uma televisão. Eu posso dizer abertamente que isso é uma questão de vaidade. A televisão é vaidade, ter um celular novo é vaidade, ter muita coisa é vaidade. Entende? Nós criamos demandas e acabamos nos escravizando a essas demandas muitas vezes. Nós compramos e não há problema nisso, não é? Dizer que uma coisa é vaidade em si não significa dizer que aquela coisa é necessariamente pecado. Mas quando aquilo domina a minha vida e torna-se um ídolo para mim, aquilo ali é um pecado, de fato. Mas eu não preciso de uma televisão. Eu não preciso de muita coisa. Cristo é oferecido assim para as pessoas, muitas vezes, como se fosse uma vaidade religiosa. Entenda, você quer Jesus Cristo, é muito bom.
É um tipo de venda, olha, é muito bom Jesus, viu? Ele abençoa a sua vida, olha, é muito bom. Faça parte da igreja, as pessoas vão te abraçar, vão te dar um beijo na testa, vão dizer que você é uma pessoa muito legal, vão fazer um bolo no seu aniversário, né? Pelo menos no início aí ele faz. Depois começa a pesar o bolso, porque tem um monte de irmão fazendo aniversário ao mesmo tempo, aí pesa toda hora, todo dia a pessoa, toda semana um bolo diferente, rapaz, tá peso. Né? Mas veja, no começo você vai ser muito abraçado assim, não é? E claro que isso aí continua, você vai se sentir querido da igreja, mas Jesus, ele é tudo isso, sabe? É toda essa coisa boa, você se sente alguém importante. A oportunidade de crescimento, lá você estava sozinho, ninguém ligava pra você, hoje as pessoas te respeitam. Elas enxergam quem você é, tá? Oferecer Cristo assim é oferecer um produto vaidoso, um produto barato, na verdade. Um produto que não é uma questão de urgência, é vaidade. Que a pessoa pode dizer bem assim, olha, hoje eu não quero. Entende? É assim que acontece. Hoje eu não quero, hoje eu não estou afim. Obrigado, quem sabe outra vez. É a mesma coisa quando nós estamos vendendo. Você vai vender alguma coisa, você vai, de repente, algum produto, você vai vender para alguém, convencer alguém, mas outra pessoa vai dizer assim, olha, realmente eu não estou precisando disso hoje não. É assim que nós muitas vezes oferecemos a Jesus Cristo. Não é? É assim que nós oferecemos a Jesus Cristo. Não oferecemos com inteligência, imaginando que aquilo realmente é uma necessidade. E eu digo para vocês, irmãos, nesse sistema de vendas, de marketing, não é? Mesmo que as pessoas não tenham necessidades, as pessoas que são um verdadeiro sucesso, não é, das vendas, elas sabem muito bem que as pessoas não querem o que precisam. E eles sabem explorar isso muito bem. Eles tocam na ferida e eles provocam a sua natureza vaidosa para você desejar aquilo que você não precisa. É assim também, não é, que acontece quando se fala do Evangelho. Nós não temos que enganar as pessoas. Nós não temos que criar máscaras, fórmulas, marketings, não é? Propaganda boa para vender Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer é apresentá-lo como ele é e mostrar às pessoas a real necessidade que elas têm dele. E eu quero apresentar duas maneiras de fazermos isso, não é? Duas formas para apresentarmos a Jesus Cristo. E o que estamos aprendendo aqui no dia do Senhor 24 é que nós não conseguimos resolver o nosso problema. Até as nossas melhores obras não passam para o Senhor de trapos de imundícia. Se nada que eu puder fazer neste mundo resolverá o grande problema da minha vida, então eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me salve dessa condenação que virá, inevitavelmente virá. E só Cristo tem isso. Só Ele é. Então nós temos duas maneiras de apresentar a Jesus Cristo. Primeiro, temos que falar de Cristo como se estivéssemos às vésperas do dilúvio e desesperados gritássemos para as pessoas: rápido, venham! Entrem na arca porque está vindo as águas. Tudo vai se acabar e as pessoas vão morrer. Eu estou aqui dizendo para você: entre na arca. Aproveite essa chance, porque é só assim que você vai se salvar. Você não pode permanecer vivo quando o dilúvio vier. O dilúvio vai destruir tudo. Ou você está na arca, seguro, guardado, fechado dentro da arca, ou você morrerá nessas águas. Nós temos que pregar o Evangelho assim. É assim que se prega o Evangelho. Nós aprendemos que Cristo, quando Ele veio anunciar, como Isaías 61 nos ensina, sim, Ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele veio dar vista aos cegos, libertar os cativos, sim, os quebrantados. Mas Ele também veio anunciar esse ano aceitável, esse ano gracioso, mas também o dia da ira do nosso Deus. Foi o que Ele veio fazer. Por isso que Ele pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele falou muito sobre condenação, sobre o inferno por causa disso, nos ensinando como anunciar o Evangelho, como falar sobre Ele mesmo. E é com esse senso, não é, de urgência, de desespero, de olhar para pessoas que estão perecendo, cegas, e gritar para elas: acordem, Cristo salva, não percam tempo, vocês não têm mais tempo. Como é que vocês podem garantir que amanhã vocês estarão vivos? Vocês acordaram agora de manhã, vocês garantem que chegarão à noite em casa? É assim que nós pregamos o Evangelho. Não é oferecendo o Cristo como se, não, deixe para amanhã então.
Amanhã você resolve isso. Não existe amanhã, irmãos. O amanhã não nos pertence. Para nós que estamos aqui não existe. Só existe o agora. Então, quando temos a oportunidade de falar sobre Cristo para as pessoas que nós conhecemos, tem que ser assim. Não temos que ter medo disso. O que é pior? E eu sei que muitos têm medo disso. O que é pior? Que as pessoas se sintam ofendidas porque eu disse que elas vão para o inferno se elas não creem em Jesus Cristo? Ou elas indo para o inferno mesmo? Às vezes nós tratamos, não é? Nos preocupamos tanto com a maneira de falar. E não é nem questão de maneira, porque cada cristão vai falar com educação essas coisas, mas com carinho também essas coisas. Mas nós vamos falar a verdade. Olha, sem Cristo estamos todos perdidos. O fim da humanidade é condenação. Por causa disso, disse disso, porque o homem é pecador. Deus condenará. E Ele revelou isso na sua palavra. Por toda a eternidade, pessoas serão condenadas, sofrerão, não é? Por toda a eternidade no inferno. Crê em Jesus Cristo. Ele é a arca, Ele é a salvação. Muitos acabam pesando o coração porque acham, olha, se eu falar desse jeito, se eu pregar Cristo assim, meu amiguinho vai deixar de ser meu amigo, ele vai me abandonar, ele vai... Se você ama essa pessoa, fale isso. Amor de verdade é alertar o indivíduo, não morra. É gritar, né? É quando alguém vai atravessar a rua e um carro vem e a pessoa não está percebendo, você gritar, cuidado! É assim que você ajuda uma pessoa. Você não vê alguém atravessando a rua, uma criança atravessando a rua, um carro vindo e a pessoa nem percebendo, e você fala, ó, cuida daí, viu? Não é assim que funciona. Nós corremos e pegamos a pessoa pelo braço e puxamos. É assim que se prega o Evangelho. Senso de urgência. Se nós não formos claros no fim de todas as coisas, na condenação que haverá naqueles que não creem em Jesus Cristo, se nós não apresentarmos Cristo como sendo a única solução, a única salvação para o mundo, as pessoas realmente vão olhar para o que nós estamos oferecendo e pensando, hoje não, quem sabe um dia. Isso não me interessa hoje, porque não tem urgência alguma. Porque não tem a ver com vida e morte. É apenas um status religioso. E status religiosos tem em vários lugares. Você pode encontrar boas sensações aqui, em comunidades mais avivadas, não é? Mais carismáticas, não é? Talvez em uma comunidade um pouco mais tradicionalista, como a Igreja de Roma, onde você vai encontrar ali toda uma estrutura antiga, milenar. Talvez você possa encontrar até isso fora do cristianismo. Boas sensações. No espiritismo, quem sabe, se realizar no espiritismo. De repente você pode ir para o budismo zen, procurar em qualquer outra religião. Em qualquer outra religião. Talvez você possa estabelecer a sua própria religião particular e se sentir bem com isso. Se é um alívio psicológico, moral, que nós estamos oferecendo quando falamos de Cristo, qualquer religião neste mundo pode oferecer isso. Temos que falar de Cristo. E quando falarmos de Cristo, tem que ser questão de vida e de morte. O fim chegará. E esse fim pode chegar para você mais rápido do que você pensa. Você precisa de Jesus Cristo. Se você morrer sem Ele, você está eternamente perdido. Se você o nega, você está eternamente perdido. A segunda maneira de falar de Jesus Cristo. Essa é uma maneira realmente bem impactante. A outra é impactante também, mas se refere justamente à necessidade que as pessoas têm, que elas podem compreender até um pouco melhor, às vezes, sem ser tão impactante assim. Segundo, temos que falar de Cristo, como alguém já disse, como se fôssemos mendigos famintos, contando a outros mendigos onde há pão. Alguns atribuem essa frase a Charles Spurgeon. Eu não sei muito bem, então não vou afirmar. Por isso que eu disse, alguém disse, não é? Alguém disse. Podemos, então, irmãos, apresentar Jesus assim. Não como um Jesus legalzinho, que tem, não é? Ou é aquilo que temos acesso natural na humanidade. Mas temos que apresentá-lo com essência de urgência. Quando falarmos de Cristo para as pessoas, temos que dizer a verdade, que não adianta simplesmente praticar essas religiões, de buscar alívio moral, de sentir bem consigo mesmo. Isso não resolve o nosso problema. Isso é tudo ilusão. Temos que apontar para Cristo e dizer, olha,
O alimento é Ele, quem mata a fome é Ele. Não há outra solução, não há outra saída. Né? Isaías 64, verso 6 já nos diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Essa é a nossa realidade. Então o ponto é, nós não podemos apresentar Cristo tendo o pressuposto de que todo mundo é bonzinho, de que estamos falando com pessoas que são top 10 na sociedade, inclusive nós. Não. Nossa visão na pregação do Evangelho, para que haja uma pregação realmente fiel, é justamente essa. Nós todos não passamos de mendigos absolutamente famintos que não temos a quem recorrer. E quando nós pregamos o Evangelho, não é entendendo que nós somos senhores, os benfeitores da sociedade, né? Somos pessoas da alta, nós somos pessoas bem vestidas, que têm bela aparência, e que agora, nós que não temos tantas necessidades assim, vamos nos compadecer dos que têm menos. Essa não é a realidade. Isso não explica a realidade das coisas. A verdade é que nós não passamos de mendigos. É o que nós somos, mendigos. O pão que nos alimenta, nós não temos dinheiro para comprar. Nós não temos identidade própria. Nós não temos dignidade real. O mundo olha para nós e nos despreza. Nós somos mendigos. Mendigos. E o que nós vivemos a fazer, como todo mundo veio fazer com o pecado, é revirando latas, é procurando lixo, comida, resto de comida em lixo. É a nossa realidade. Nós somos feios, estamos sujos, com trapos de imundícia realmente. Para que nós venhamos oferecer para as pessoas algo que seja realmente necessário, temos que ter essa visão de nós mesmos e enxergar que quando eu vou pregar o Evangelho para alguém, eu sou um mendigo que estou falando para esse outro mendigo: olha, ali tem pão. Tem alguém que está saciando a fome de graça. Tem alguém que não está cobrando por isso, está dando pão. Eu agora, como mendigo, veja, eu não tenho nada, mas eu estou de pé, porque existe alguém que está saciando a minha fome. Então entendo, irmãos, quem ou qual o mendigo com fome real, que está ali, na sarjeta, sem recursos, sem apoio social, é um mendigo. Qual deles? Que está fraco de fome, desejoso por uma boa alimentação, ao ouvir de alguém: eu sei onde tem pão, venha comigo, não se levantará e não irá com essa pessoa. Eu não estou dizendo que cada pessoa que você disser isso vai aceitar, porque nem todos se veem como mendigos, porque nem todos enxergam a sua própria miséria. Quando Cristo pregou o Evangelho nesse tempo, as pessoas que foram realmente impactadas não foram as pessoas que se achavam superiores, foram justamente aqueles que eram miseráveis e que sabiam que eram miseráveis. Eles eram chamados de miseráveis, de menores, e eles sabiam que eram. Esses eram os humildes verdadeiros, e quando Cristo disse: vinde a mim, eles foram. Quando Cristo anunciou: é em mim que vocês encontraram descanso para vossas almas, eles foram. Porque se reconheceram como miseráveis. E isso em si já é a graça de Deus operando. É o poder do Espírito Santo operando, convencendo o indivíduo. Quando nós pregamos o Evangelho, não é, com essa perspectiva, e isso nos leva a anunciar o Evangelho de maneira fiel e mostrar às pessoas que todos nós somos mendigos e que precisamos de pão para nos mantermos de pé, e somente Cristo é esse pão. Quando fazemos isso, quando as pessoas ouvem esse Evangelho, Deus então chama ali os seus eleitos. Deus opera no coração dos seus eleitos, dos seus amados, e eles podem então, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, na pregação, reconhecer a sua própria miséria diante de Deus. Reconhecer que necessita desesperadamente desse alimento que é Jesus Cristo. É assim que nós somos chamados para pregar o Evangelho. Enfim, irmãos, Cristo nos ensina, os apóstolos também nos ensinaram que nós temos necessidade real de Jesus Cristo. Não é vaidade. Não estamos aqui porque é bonitinho.
não é? Não estamos aqui por moda, agora é a moda fashion evangélica, não é? Agora é bom ser crente. E nós sabemos que já está assim, né? A cultura evangelical cresceu bastante. E já é bem comum, é até status, né? Tem gente que até abandona a carreira secular de músico, se torna crente, entre aspas, só para gravar CD e vender para uma multidão. E ficar rico assim. Virou isso. A nossa motivação não deve ser essa. O que temos que reconhecer é o seguinte: estamos aqui. Nós saímos de nossos lares para o culto, nós lemos as Escrituras, nós oramos, nós buscamos a Deus, não por vaidade espiritual, mas porque nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo. Nós necessitamos dele. É assim que temos que compreender. É assim que temos que olhar para Jesus Cristo. E então, na pregação, onde nós mostramos para as pessoas, para o mundo, a real necessidade da humanidade, o mundo é impactado com o Evangelho. Certamente muitos nos odiarão por causa disso. Mas os eleitos do Senhor serão chamados. Poderão reconhecer que tudo que se necessitam, todo o alimento, toda a água necessária para a vida eterna, tudo que é necessário para a vida eterna está em Jesus Cristo. Toda a satisfação está nele. É assim que nós somos chamados para pregar o Evangelho. Venhamos refletir sobre isso, irmãos. Reconhecer essa verdade. Nós também somos pecadores e o Senhor Jesus Cristo foi apresentado a nós pelo Evangelho. Nós também estávamos fora da arca, mas Ele, por sua graça, nos chamou, nos colocou nessa arca. O dilúvio veio, o dilúvio já está aqui. Estamos sendo poupados. Quando um dia Ele se manifestar em sua glória e majestade na sua vinda, que trouxer juízo, que derramar o cálice da ira de Deus neste mundo, nós estaremos nele, em quem não há condenação. Nós também, irmãos, somos mendigos. 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 Que não tínhamos nenhuma expectativa real na vida. Que a nossa expectativa era tão pobre, como é geralmente do homem natural, que imaginávamos isso, somente isso. Olha, eu vou crescer, eu vou conhecer alguém, eu vou casar, eu vou trabalhar bem, eu vou construir minha casa, um dia eu envelheço, eu me aposento e morro. Essa é a expectativa de todo mundo, mas não é mais a nossa. Essa não é a expectativa que Cristo nos dá. Ele olhou para mendigos como nós, não é? Para mendigos como nós, para rebeldes, pecadores, miseráveis, e nos ofereceu pão. Matou a nossa fome. Aquela multidão em João 6 foi até Jesus Cristo porque ele mesmo disse: vocês não vieram a mim por causa dos sinais sequer. Foi porque vocês comeram do pão que eu multipliquei e se saciaram, né? Então a barriguinha cheia é muito bom, né? Vamos seguir esse homem. Trabalhem pela comida que leva para a vida eterna. É isso que realmente importa. Cristo nos tirou dessa sarjeta, então, nos deu propósito, nos deu esperança, nos deu nome. E não só nos chamou e nos tratou como: olha, você é um mendigo, você é um mendigo. Nós sabemos que nós somos, mas Ele não nos chamou e falou bem assim: olha, vocês são mendigos, então eu estou sendo benevolente com vocês. Vocês vão comer aqui na minha casa, mas fica ali do lado, viu? Nem sente no sofá para não sujar. Vocês estão fedendo. Cadê o bom aqui? Ele não fez isso com a gente. Pelo contrário, Ele nos tirou dessa sarjeta e Ele nos deu um nome. Ele disse: agora vocês são filhos de Deus. Filhos de Deus. E vocês não vão ficar assim, vestidos imundos, como eu encontrei vocês. Não. Vocês vão vestir vestes novas, vestes santas, puras. Vocês vão ser lavados. Vocês não vão ficar assim. Eu vou dar dignidade a vocês. É o que Ele faz com a nossa vida. É o que Ele está fazendo hoje com cada um de nós. Nos dando dignidade. Nos chamando de irmãos. Vocês eram mendigos, mas agora vocês são meus irmãos. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou alimentá-los. E aguenta um pouquinho aí, porque um dia eu volto. Quando eu voltar, todas as limitações por causa do pecado eu tirarei de vocês. Vocês eram mendigos,
mas um dia vocês serão reis. Vocês estavam na sarjeta sem significado, mas um dia, vocês terão um reino. Vocês reinarão ao meu lado. Foi o que ele fez. É isso que é a pregação do Evangelho. Isso nos mostra a nossa real necessidade de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos.